paz do Senhor, meus queridos irmãos e irmãs. Estamos iniciando mais um programa da Escola Bíblica e você pode estar nos acompanhando nas nossas plataformas sociais, no canal do YouTube TV Cairóis, canal 7, e temos também através do Facebook TV Cairóis Marabá, canal 7.1. Estamos iniciando também neste programa mais um trimestre da nossa revista, terceiro trimestre de 2022. O tema da nossa revista vai nos trazer os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. E na lição de hoje, nós temos por tema as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. O nosso texto áureo irá aparecer na sua tela. Acompanhe conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Texto áureo, você que está de posse da sua Bíblia, se encontra em Timóteo, capítulo 4, versículo de número 1, que nos diz: mas o Espírito expressadamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Repetindo, se encontra em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 1. A nossa verdade prática nos informa que, de forma sutil e sorrateira, o diabo desfere ataques à igreja. É preciso que cada crente saia ao combate com as armas espirituais dadas por Deus. No nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 1 ao de número 5, nos fala assim: mas o Espírito expressadamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para com os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. No bloco de número 1, nós trataremos acerca da primeira lição, cujo tema nós já repetimos aqui, vamos falar novamente: as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. No primeiro tópico, nós vamos falar sobre a igreja sob ataque. No segundo tópico, nós falaremos a natureza do ataque. No terceiro, a mentira dos falsos profetas. E no quarto tópico, falaremos acerca da igreja protegida. No bloco de número 1, falaremos sobre o primeiro tópico, que é a igreja sob ataque, que estará sendo desenvolvido em cima de 3 subtópicos. O primeiro, a sutileza do ataque. O segundo, o alerta para o povo de Deus. E no terceiro, a igreja na reta final. Meus queridos, e desde já vamos iniciar a decorrer sobre esta lição tão maravilhosa, que é acerca da igreja sofrendo os ataques de Satanás. E neste primeiro tópico, nós falaremos sobre a igreja sob o ataque e estaremos falando acerca da sutileza do ataque. Nós temos aqui, neste momento, recebendo a participação da comentarista neste programa, da missionária Elane Nascimento. E nós já estaremos discorrendo acerca da nossa lição. O primeiro tópico, que fala sobre a igreja sob ataque, vai nos trazer acerca da sutileza dos ataques a qual a igreja sofre. Nós, quando observamos acerca da sutileza, nós lembramos que é algo de extrema delicadeza, algo tenuidade, uma finura. E o inimigo, ele age dessa forma, de extrema sutileza, algo sutil e sorrateiramente. Como nós bem sabemos, que o inimigo das nossas almas, Satanás, desde o princípio,
ele tem desferido ataques contra os projetos de Deus. Foi assim no Jardim do Éden. Lá estava ele para atentar contra este projeto de Deus. Nós temos também, vemos na Antiga Aliança, que ele também, incansavelmente, tentando contra os homens, contra o povo de Deus. E não é diferente na Nova Aliança. Nós lemos em Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 10, que vai falar acerca do final da linha para Satanás e seus demônios. Ali o enganador terá o seu fim. O interessante é que o fim de Satanás, fala a palavra do Senhor, que ele estará enganando. No princípio, ele iniciou enganando e no final continuará enganando. No meio deste tempo, o que ele faz? Continua enganando. É a igreja sob o ataque. Missionária Elane, desde já agradecemos a sua participação e queremos saber da senhora acerca dos ataques de Satanás. Como é que acontecem esses ataques, a forma como ele está atacando a igreja, principalmente nos dias atuais. Seja bem-vinda, missionária. Obrigada. A paz do Senhor, povo de Deus. É uma alegria, uma satisfação estarmos aqui para trazer a palavra do Senhor. O inimigo das nossas almas, ele tem agido de uma forma sutil. É algo que é sutil a forma de ele atacar, mas a questão do estrago que ele tem feito na vida das pessoas, na vida da igreja de Cristo, é grande, né? Aqui fala assim, o diabo pode estar fora de moda, mas não de suas maléficas atividades. Então, assim, ele continua trabalhando, igreja de Cristo, ele continua agindo de forma sutil, de forma que muitos não estão percebendo, mas muitos estão perdendo o foco, muitos estão sendo atacados. E quando ele ataca, ele não ataca somente para destruir, ele ataca para matar. Ele tem agido sorrateiramente. Quando a gente vê nos questão de ataque, o ataque contra a igreja, o que nos faz lembrar é que quando um país ele vai atacar outro país, ele não vai falar como ele vai fazer, né? As estratégias que ele vai usar, né? E aqui o inimigo é do mesmo jeito. Quando ele vai atacar a igreja de Cristo, ele não vai falar. Então, ele vai usar, ele vai planejar algo, e aqui fala da sutileza. Ele vai ter a sua sutileza, pastor Edson. Ele vai usar as armadilhas que muitos que não imaginavam. Né? Ele usa de várias formas. Por isso que a palavra de Deus fala para a gente estar vigilante, né? Vigilante, porque a qualquer momento nós vamos ser bombardeados. E nós, como igreja, devemos estar preparados, porque é guerra. Nós estamos em guerra espiritual. E essa lição nos traz algo muito lindo, que é a forma de estarmos em alerta. Estarmos preparados. A igreja de Cristo deve estar preparado para a sutileza que o inimigo está usando para tentar nos destruir. É verdade, missionária Elane. Os ataques realmente estão sendo cada vez mais intensificados contra a igreja e nós temos que sempre estar vigilantes, como a missionária Elane nos falou. Missionária Elane, também o Senhor, ele sempre nos alerta acerca dos ataques, acerca das artimanhas que o inimigo tem tentado contra a igreja. Foi assim no tempo antigo e não continua diferente. O Senhor, ele continua alertando a igreja nos dias de hoje. Nós lemos aqui no segundo subtópico, que é um alerta para o povo de Deus. Um fato de fácil observação nas Escrituras é que Deus sempre manteve o seu povo sob alerta. No Antigo Testamento, acerca de tudo o que aconteceu, o Senhor falava através da sua palavra, falava através dos profetas, e não é diferente nos dias atuais. O Senhor continua nos avisando acerca dos ataques, acerca dos intentos, porque Satanás, ele não brinca de ser Satanás. E acerca dos ataques, né, que nós temos que estar alerta, eu lembro que o povo tem que estar alerta acerca das armadilhas e dos intentos de Satanás. A Bíblia constantemente exorta a estarmos vigilantes.
Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz a palavra do Senhor: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, andam ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. O Senhor, ele nos exorta, nos alerta, dizendo que o nosso inimigo está ao derredor. Ele ruge como leão, ele pode rugir, parecer como leão, mas nós bem sabemos que só existe um leão, que é o nosso Senhor Jesus, que é o leão da tribo de Judá. Nós temos que estar atento acerca das lutas, acerca dos levantes e das armadilhas que ele tem tentado contra a igreja. O povo de Deus tem que andar alerta, tem que andar com o ouvido e os olhos aguçados, para que não venha cair nessas armadilhas. Nós estamos sob ataque e mais do que nunca nós precisamos estar vigilantes. Em Mateus, no capítulo de número 26, versículo 41, diz a palavra do Senhor: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós temos que estar alerta, e o alerta nos faz ficar de prontidão. Quando o soldado está à guerra, como assim a missionária Elaine trouxe o contexto de conflito bélico, vai falar que eles ficam de prontidão. E assim somos nós, cristãos. Nós temos que lembrar que nós estamos numa batalha espiritual. Nós somos soldados nesta grande peleja. E nós temos que estar alerta, nós temos que estar vigiando e orando, porque assim nós estaremos atentos e não cairemos na tentação e nas armadilhas de Satanás. No terceiro subtópico, vai falar sobre a igreja na reta final. Missionária Elaine, esses ataques estão acontecendo de maneira tão intensificada por Satanás na vida da igreja, na vida do povo de Deus. Isso é um sinal também que estamos vivendo o tempo do fim, não é verdade? É verdade, pastor Edson. Nós estamos vivendo os últimos dias e muitos não estão percebendo, não estão dando conta. Quanto maior o ataque, quanto maior a perseguição, é um sinal que nós precisamos, como igreja, entrar e nos colocar em prontidão, estarmos vigilantes, porque estamos vivendo os últimos dias na terra. Então, o inimigo ele está investindo pesado, ele está querendo destruir famílias, ele está querendo destruir a igreja de Cristo. Então, assim, nós devemos estar preparados como igreja, preparados como família, porque grandes são os levantes, né? E a igreja de Cristo deve estar preparada, em alerta, porque estamos em guerra espiritual, em guerra, né, que o inimigo tem usado muitas as coisas para destruir, para parar, para nós perdermos o foco. Mas o Senhor é que tem nos dado força e tem nos dado graça para continuar, para nós perseverar, porque a palavra de Deus é aquele que perseverar até o fim. Então, não é parar, nós não devemos parar, nós devemos estar sempre posicionando, né? Sempre buscando, né? Para que nós possamos vencer as lutas e as batalhas. Glória a Deus. E já encerrando já este primeiro bloco, quero ler aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, que nos diz assim a palavra de Deus: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Meus queridos, essa lição é maravilhosa, é um tema que nós vivemos no cotidiano dos nossos dias e que nós possamos estar vigilantes e sempre assíduos na palavra de Deus, para que nós venhamos entender o momento que nós estamos vivendo. Nós já estamos vivendo o fechar das cortinas, mas o Senhor alerta a sua igreja, que ainda está nesta terra, que nós temos um propósito, que é permanecer fiel e continuar firmes. Meus queridos, já estamos finalizando este primeiro bloco, e logo, logo nós já estaremos de volta com o segundo. Aguarde um pouquinho aí, é rapidinho.
Estamos de volta a mais um bloco do nosso programa da Escola Bíblica e neste segundo bloco nós estaremos falando acerca do segundo tópico da nossa lição. Nos acompanhe aí. Que vai falar acerca da natureza do ataque, dividido em 2 subtópicos. Primeiro subtópico, o ataque é de natureza espiritual. E no segundo subtópico, o ataque é de natureza moral. Estamos sob ataque e isso não é novidade. O inimigo tem atacado a igreja do Senhor. E neste segundo tópico, nós estaremos falando acerca da natureza destes ataques. Porque nós vemos muitos acontecimentos no nosso dia a dia, nós vemos dentro de algumas situações que pessoas estão lutando com as armas físicas, crentes lutando com armas físicas contra seu irmão, e nós temos que ter o verdadeiro entendimento de onde vêm estes ataques. Nós temos que entender que a natureza deste ataque é de natureza espiritual, como diz no primeiro subtópico do segundo tópico, que é de natureza espiritual. Os maiores inimigos da igreja são os seres sobrenaturais. Neste sentido, podemos também dizer que a natureza desse ataque é espiritual. De fato, ao escrever aos Efésios, o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra os principados e potestades do mal. Nós temos que ter esse entendimento para que nós possamos entender contra quem ou o que nós estamos lutando. Tem pessoas que estão lutando uma luta que é para ser lutada na dimensão espiritual, trazendo para a dimensão física. E não é isso que o Senhor nos ensina, não é isso que a palavra de Deus nos exorta. Nós temos que entender que nós somos chamados para uma batalha e nós temos que entender que esta batalha é espiritual. Missionária Elane, acerca deste ataque espiritual, da natureza espiritual deste ataque, é bem da verdade que muitos estão perdendo o verdadeiro foco desta luta, não é mesmo? É verdade. Muitos estão perdendo batalhas porque não entendem que é espiritual. A luta não é contra o irmão, não é contra a pessoa física, mas é no mundo espiritual. E quando nós entendemos, quando lá em Efésios capítulo 6, versículo 12 diz, porque não temos que lutar, ela dá uma adverte que não devemos lutar contra a carne e sangue, né? E contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade no lugar celestial. Então, a nossa luta não contra a pessoa física, mas a nossa luta é espiritual. Então, assim, se nós vamos lutar lutas espirituais, nós vamos usar armas espirituais. E quais são essas armas? A oração, jejum e a palavra do Senhor. Então, pastor Edson, não temos como lutar com armas humanas, com as nossas próprias forças, com o nosso muito falar, mas sim, nós dobrarmos os nossos joelhos e buscarmos aquele que peleja por nós, que é Jesus Cristo. Glória a Deus. E acerca dessa batalha espiritual, em Efésios capítulo 6, versículo de número, a partir do 12, que vai falar exatamente acerca dessa luta a qual nós estamos, no versículo 13, vai dizer que, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Eu acho interessante porque tem muitos cristãos que não estão entendendo a dimensão desta luta e dos ataques espirituais. O inimigo e seus demônios têm criado situações para causar disseminações, para causar desavença, para causar destruição. Mas quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós lemos em Efésio, e nós entendemos que temos que tomar uma armadura, e essa armadura é de quem? É de Deus, para esta batalha. O soldado, ele precisa estar com toda a sua vestimenta, a sua armadura, para que possais resistir, para que possais batalhar. Hoje tem muitas pessoas que não entendem a dimensão disso,
imaginam que é um piquenique espiritual. E, de fato, o crente não vive numa dimensão de piquenique espiritual. O crente vive numa batalha espiritual. A armadura só toma quem é soldado, quem é guerreiro. Não está escrito para tomar um guarda-sol e ir para um piquenique, mas está escrito que é para tomar armadura, e só quem veste a armadura é soldado. E para que este soldado e essa armadura? Para guerrear e para batalhar contra as hortes espirituais da maldade. Nós não podemos perder o foco, porque o inimigo também trabalha querendo nos tirar o foco da verdadeira batalha, que é exatamente contra ele. E nós não podemos perder este foco. Essa natureza desta batalha, deste ataque, é de natureza espiritual. E assim como a missionária falou, nós precisamos estar revestido de toda a armadura, porque é ela que vai nos fortalecer, é ela que vai nos dar força para que possamos ficar firmes diante destes ataques. Também, dentro do ataque, nós temos o ataque que é de natureza moral, que nós temos que entender que o ataque, ele vem de natureza espiritual e ele vem também dentro da moral do homem, moral das pessoas. Quando nós lemos aqui, no decorrer do segundo tópico, vai nos dizer que o apóstolo faz referência a pessoas que se comportam de forma hipócrita e também são mentirosas. Este comportamento se encontra na esfera moral. Moral, meus queridos, significa conjunto de valores, normas e noções sobre o que é certo e errado. E o inimigo ele tem agido desta forma no meio da nossa sociedade. Hoje nós vivemos a inversão de valores. Hoje nós vivemos onde as pessoas dizem aquilo que é bom é mal e o que é mal é bom. E nós temos que entender que isso é um ataque do inimigo na esfera moral da sociedade. E nós não podemos permitir que este ataque venha nos atingir, assim deturpando os valores que conduz a nossa vida. Missionária Elane, acerca da natureza moral, os ataques estão ferrenhos contra a moralidade da sociedade, aquilo que norteia a vida do crente, e é um ataque muito sujo do inimigo, fazendo muitas pessoas se deturpar dos seus valores, não é verdade? É verdade, pastor Edson. Lá em Isaías capítulo 5, versículo 20, diz assim: ai dos que o mal chama bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz e das luzes trevas, fazem do amargo doce e do doce amargo. Nesta passagem aqui, nos fala que muitos estão invertendo a palavra do Senhor, né? Com mentiras, com palavras torpes e distorcendo o que a palavra de Deus nos diz. Estão invertendo os valores cristãos, que a Bíblia nos diz a respeito da igreja, dos últimos tempos. E muitos, o inimigo das nossas almas está fazendo, ele está enganando, está lubridiando muitos irmãos, muitos estão perdendo, né? Estão deixando ser levado. E isso é uma das artimanhas de Satanás. Ele está enganando aqueles que até que se diz ser salvo, né? Estão deixando ser enganado. Mas a palavra de Deus é clara, que nós devemos estar vigilantes, porque o inimigo, ele não brinca de ser inimigo, ele não brinca de destruir, ele quer destruir a nossa vida, a vida da igreja. Então, vamos estar, né, vigilante, perseverando, né, e alerta, porque tudo isso a Bíblia já nos dizia, já estava escrito que nós deveríamos estar vigilantes, porque nos últimos dias iria tudo isso acontecer, e nós estamos vivenciando, né, muitas pessoas mentindo, enganando, e a gente deve estar, né, nos se posicionando como servos e servas de Deus nesses tempos tão difíceis que estamos vivendo, pastor Edson. É verdade, missionária Elane. E eu acho interessante em Colossenses capítulo 2, versículo 8, que Paulo vai dizer: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua,
por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Hoje nós vivemos numa sociedade que está tão desenvolvendo filosofias, modos de viver fora da palavra de Deus, que exatamente é o que vai cauterizando a mente das pessoas. E isso, de forma moral, está cada vez mais indo em direção a essa inversão de valores que já estamos vivendo, a essa deturpação do modo correto de se viver. E isso tudo nós temos que entender, que é ataque de Satanás contra a igreja. Nós temos que lembrar que essa natureza do ataque é de forma espiritual, agindo dentro da moral de cada homem e de cada mulher. Nós temos que estar vigilante, nós temos que estar sempre vigiando, orando, buscando na palavra, para que nós não possamos, então, também cair nessa armadilha. E nós só conseguiremos estar de pé se verdadeiramente nós buscarmos a poderosa palavra de Deus. Nós temos que entender que o crente, ele não é guiado segundo tradições de homens ou que a sociedade impõe. É bem verdade que hoje nós lutamos contra leis que querem tirar a autoridade dos pais, lutamos contra tantas leis que o inimigo tem criado para que o crente venha se desviar, para que o crente venha acabar caindo nessa armadilha. Mas o crente genuíno, verdadeiro, que é alicerçado na palavra, ele não se afasta, ele continua firme aos pés do Senhor. Então, que nós venhamos continuar nesta vigilância e sempre tendo o foco correto de onde está vindo o ataque. Meus queridos, estamos finalizando mais um bloco. Logo, logo estaremos de volta. Nos aguarde aí, rapidinho nós retornamos. Que Deus vos abençoe. Estamos de volta, meu querido e minha querida irmã, o terceiro e último bloco desta preciosa lição deste programa. E neste último bloco, nós estaremos tratando acerca dos dois últimos tópicos da nossa lição. O tópico de número terceiro, que fala as esferas do ataque, que tem como primeiro subtópico cuidado com as falsas aparências. No segundo subtópico, a esfera social. No quarto tópico desta lição, nós estaremos tratando acerca da igreja protegida, que tem também como subtópico de número 1, a exposição da palavra de Deus, e no subtópico 2, a prática da oração. Glória a Deus. Então, meus queridos, acerca das esferas do ataque, aonde que o inimigo foca os seus ataques? Qual o alvo de Satanás contra a igreja de Cristo? Nós temos no primeiro subtópico a esfera religiosa. Meus queridos, a igreja é de fato bombardeada. E quando nós falamos de esfera religiosa, é importante tratarmos aqui nas esferas que esse ataque ocorre. Em primeiro lugar, o apóstolo mostra que ele acontece na esfera religiosa. Acontece, portanto, na esfera da igreja. É na igreja. O Satanás, ele tenta contra a igreja. Ele, numa luta ferrenha contra o crente. E nós temos que entender que nós cristãos, nós, a igreja, somos constantemente alvo de Satanás, querendo nos derrubar, querendo destruir a igreja do Senhor. Nós temos que entender que o cristão professo, que sucumbe ao ataque do diabo, ele se torna exatamente instrumento na mão dele. Dentro dessa perspectiva, Satanás ele faz de instrumento aquele que cai da fé. O apóstata, aquele que apostatou da fé. O apostatar é negar a fé. Então, é uma pessoa que já serviu, é uma pessoa que já viveu, é uma pessoa que caminhou com Deus, mas por motivo de falta de fé, falta de vigilância, de oração, de comunhão, acabou caindo.
E pessoas dessa forma se tornam um instrumento de Satanás para fazer tropeçar outras pessoas. Nós temos que entender que se a pessoa deixa de orar, de vigiar, eles acabam sendo enganados. Se nós não tiver uma vida de comunhão, uma vida constante aos pés do Senhor, nós não vamos conseguir ficar de pé. E isso é muito sério, porque nós sofremos ataques diariamente. Diariamente a igreja do Senhor sofre este ataque. Eu lembro de uma situação que em Números, capítulo 16, vai decorrer acerca da rebelião de Corá, Datã e Abirão. São pessoas que viveram os milagres de Deus, experiências com o Senhor, a qual Deus usou ali Moisés para estar direcionando aquele povo, mas eles se rebelaram. Por um momento, eles se levantaram contra o ungido de Deus. E nós vemos que estas pessoas foram instrumento do inimigo ali para criar uma situação. Mas o que nos deixa, de certa forma, mais tranquilizado é porque o dono da obra, o dono da igreja, ele não dorme, mas ele continua com os olhos atento a tudo aquilo que está acontecendo. Nós temos que entender que os ataques na esfera da igreja, de forma tão constante, ela requer de nós uma vigilância suprema, uma vigilância mesmo bem atiçada, porque nós não podemos, de modo algum, de maneira alguma, diminuir a nossa intensidade da nossa fé, da nossa comunhão com o Senhor. Missionária Elane, e é bem verdade que a igreja está sendo tão bombardeada e o inimigo usa exatamente pessoas de dentro da igreja para tentar implodir a igreja. Mas nós sabemos que o Senhor, Ele cuida, que o Senhor, Ele protege, que o Senhor está no controle de todas as coisas, mas pessoas como essa precisam estar vigilantes, não é mesmo? Verdade. Nós estamos vivendo, nos últimos dias, isso mesmo. O inimigo, da forma sutil, ele está usando os próprios irmãos dentro da igreja, que não, por falta de vigilância, por falta de prudência, tem deixado ser usado pelo inimigo. E muitas vezes, pastor Edson, nem eles se dão conta que estão sendo instrumento de Satanás, né? Muitas vezes no falar, às vezes nos levantes contra os líderes, contra os pastores, né? Contra a sua liderança, estão sendo instrumento de Satanás. Então, o inimigo estão enganando até eles mesmos, eles estão achando que estão fazendo certo, mas está fazendo errado, né? Porque Deus abomina, né? Deus abomina todas essas práticas, que nós possamos estar vigilantes, né? Atentos. Eu fico maravilhada por trazer essa lição ser tão abençoada, para nos alertar a respeito de tudo que estamos vivendo. É algo que estamos vivendo, né? E aqui está o manual, para que nós possamos, né, ter discernimento do Espírito, para nós não sucumbir, não ser mais um instrumento de Satanás, mas sermos instrumento de Deus nesta terra, fazendo a diferença, onde muitos estão achando que estão fazendo o bem, mas estão fazendo o mal, né? Muita vigilância, igreja, porque os dias são maus, mas precisamos ter discernimento do Espírito para nós ver o que é certo e o que é errado, o que é de Deus e o que não é, para não haver divisões nem disseções. Glória a Deus, é verdade. Aqui no final desse primeiro subtópico, vai dizer assim, que não é de admirar que as pessoas que mais causam danos e escândalo ao Evangelho sejam aquelas que já lutaram em suas trincheiras. Ou seja, são pessoas que caminharam, pessoas que viveram, assim como nós falamos acerca, que está retratada em Números capítulo 16, né, sobre Corá, sobre Datã e Abirão, nós podemos observar que são pessoas que estavam dentro, mas por falta de vigilância não atentaram que Satanás estava criando situações ali para causar dissensão. E quando nós olhamos disso e lembramos o final destes aqui que se rebelaram, nós podemos ter certeza que o Senhor, Ele traz a juízo todas as nossas obras, e nós temos que estar vigilante quanto a isso. Não é verdade, mãe? Lembrando também que uma passagem
muito importante também ressaltar é de Judas. Ele estava caminhando com Jesus e foi o que traiu Jesus. Então, ele era um discípulo de Jesus e ele não pensou nas consequências, né? Ele foi tomado, né, pela ganância, pela avareza no coração, né, e traiu Jesus. Então, não é diferente de hoje, igreja, né? São as pessoas que, às vezes, estão caminhando com você, ministerialmente, na igreja, que vai ser deixado, né, ser instrumento de Satanás, né? É verdade. Nós temos também no segundo subtópico que outra esfera de ataque é a esfera social, a sociedade, no âmbito familiar. Nós lemos que outra esfera do ataque de Satanás à igreja é a social. Isso pode ser visto na expressão de Paulo, onde ele vai dizer, proibindo o casamento. E nesses últimos anos, nós temos visto Satanás e seus demônios atacando com muita fúria a família brasileira, especialmente a cristã. Nós temos que entender, meus queridos, assim como na esfera religiosa, que uma pessoa, quando ela sai da igreja, não é o momento que ela se desviou. Na verdade, ela já está desviada dentro da igreja. A saída da igreja é só o final do processo de quem já está desviado, de quem já não está mais seguindo a Cristo Jesus. Nós temos que lembrar que é devagarzinho, são pequenas concessões que vamos fazendo. E isso também, tanto dentro da esfera religiosa, como dentro da esfera social. E nós temos observado Satanás devagarzinho, sutilmente, entrando, cada vez mais deturpando os valores da família e está sendo tão bombardeado nos dias atuais. Nós observamos que a família ela é um projeto de Deus e Satanás tem investido pesado contra a família. Por isso, nós precisamos acordar e cuidar de nossa família. Em Efésios, capítulo 5 e 6, vai nos dar as instruções acerca da família, acerca do proceder do marido, da esposa, dos filhos. Então, quando a palavra do Senhor ela traz tão com ênfase estes ensinos, é porque o Senhor sabe de todas as coisas. E Ele sabe que neste momento, principalmente, nós precisamos cada vez mais vencer, cada vez mais ler a palavra do Senhor, para que nós possamos ter a nossa família conduzida. E são leis que estão vindo contra a família, são tantos ataques sujos contra a família, mas o crente verdadeiro, genuíno, ele continua perseverando na palavra, perseverando na doutrina, dos ensinamentos do nosso Senhor. Porque famílias fracas faz igreja fracas. A família é a célula máter da sociedade. Quando nós observamos o ataque constante que está contra a família, naturalmente reflete na igreja do Senhor. Por isso que o inimigo ele luta contra a minha e contra a tua família. Mas eu quero dizer para você que maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo tentando contra a nossa família. Que nós possamos entender dessa esfera social, porque o inimigo ele não desiste, ele não brinca de ser inimigo. E nós também não podemos brincar de ser cristão. Indo para o quarto tópico, que fala acerca da igreja protegida. Nós falamos acerca dos ataques. Nós já falamos sobre aquilo que o inimigo tem lançado contra a igreja. Mas nós temos que, principalmente, entender que nós temos um Deus que protege, um Deus que guarda, um Deus que cuida, um Deus que nos traz livramento, um Deus que está com a igreja. Porque o inimigo ele pode até tentar contra a igreja, mas a igreja do Senhor ela está protegida. Nós temos aí que a primeira ferramenta a qual o apóstolo Paulo ele vai falar sobre duas importantes armas que são capazes de neutralizar os ataques do diabo. A primeira é a palavra de Deus e a segunda, a oração. Missionária Elane, a exposição da palavra de Deus é uma ferramenta essencial para que o crente continue de pé, não é verdade? É verdade, pastor Edson. Precisamos, Igreja de Cristo, estarmos alicerçados na palavra, buscando diariamente, meditando dia e noite na palavra do Senhor. Porque sem a palavra de Deus, a palavra do Senhor é nosso guia, nossa bússola. Se nós deixamos, nós não temos como vencer. Aqui é o nosso manual de instrução. Então, todas as respostas, tudo que nós precisamos está na Bíblia. E se nós deixamos de meditar na palavra do Senhor, nós vamos enfraquecendo cada dia. Então, precisamos, como você falou, pastor Edson,
no tópico anterior, sobre a família. Reúna a sua família e leia a palavra de Deus, porque os nossos filhos precisam se alimentar da palavra do Senhor. E tem muitas famílias deixando a prática, deixando a palavra de Deus de lado. E só confiando seu pensar, na sua intelectualidade, na sua inteligência. Mas a palavra de Deus, ela é fiel. E ela é uma espada de dois gumes. Continua sendo, igreja, uma ferramenta essencial na vida do crente. Glória a Deus. Em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz a palavra do Senhor: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. É somente a palavra de Deus que nos faz continuar de pé. É somente através da palavra de Deus que nós encontramos a direção. A palavra de Deus é vida para nós. A palavra de Deus é o que nos direciona. A palavra de Deus é o nosso manual de como viver, de como proceder e de como agradar ao Senhor. Nós também nós temos que entender que em Efésios, que nós falamos acerca da armadura de Deus, e no versículo 17 do capítulo 6, diz sobre a espada do Espírito. E qual é a espada do Espírito? É a palavra de Deus. A palavra de Deus é a arma que o crente tem para lutar, tanto para atacar quanto para se defender. Quando nós lembramos de Jesus sendo tentado no deserto, nós sabemos o que o inimigo usou. O inimigo usou a palavra, mas Jesus também se defendeu com a palavra. E no momento em que Jesus também atacava com a palavra, o inimigo, ele recuava. Então, o que o inimigo tem medo? Medo de um crente que vive na palavra, um crente que vive na direção do Senhor. Nós nunca podemos deixar de meditar na palavra. Nós precisamos cada vez mais assiduamente fazer culto nas nossas casas, culto familiar, para que a nossa família venha estar fortalecida. Dentro da igreja, estar sempre participando dos cultos de ensino, dos cultos em geral, para que nós possamos ser fortalecidos, porque a palavra é o alimento do crente, a palavra é o que nos sustenta, e sem a palavra nós não conseguimos ficar de pé. Nós temos que entender que a outra prática é a prática da oração. A prática da oração é algo sublime e maravilhoso. E o inimigo ele tem atacado. Tem muitos crentes que têm deixado de orar. Tem muitos crentes que têm deixado de vivenciar o extraordinário de Deus, porque não está vivendo na palavra e nem na oração. Em Efésios capítulo 6, versículo 18, diz a palavra do Senhor: orando em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. O crente ele tem que viver de oração. O crente que não ora, ele não tem oxigênio. A oração é o oxigênio da vida cristã. A oração é conversar com o nosso Deus. E sobre a oração, eu quero deixar aqui esta palavra tão linda que eu encontrei, que diz assim: quem ora antes de fazer algo é dependência. Quem ora depois é gratidão. E quem ora sempre, constantemente, é um sinal de comunhão. Louvado seja o nome do Senhor. Missionária Elane, já estamos indo para o nosso final do nosso programa, uma lição tão rica, mas acerca da oração, missionária Elane. Oração na vida do crente, e o crente sem oração não tem como viver, não é verdade? Eu falo que a oração é a chave, né? É a porta, é a comunicação com Deus. Se o crente não ora, não tem acesso ao céu. Precisamos, igreja, porque muitos têm, como você comentou, têm deixado de orar. A igreja de Cristo tem parado de orar. Eu achei lindo, uma vez comentando sobre a oração e até trazendo para a igreja, né? Quando foi criado o círculo de oração, foi quando a igreja parou de orar. E aí foi quando criou o grupo, ou o círculo de oração. Então, é importante, porque já muitos tempos atrás já tinha perdido, estava perdendo a prática da oração. E nós vemos as histórias anteriores, na Bíblia fala sobre
que quando o povo se prostrava diante de Deus, ele vencia a guerra, vencia as lutas. E agora, mais do que nunca, nós precisamos estar de joelhos dobrados diante do Pai, pedindo, Senhor, orientação, pedindo discernimento, pedindo ajuda, revestimento do alto, porque sem oração o crente não vence as lutas, o crente não vence as batalhas, o crente não vence a guerra. Então precisamos nos prostrar diante de Deus com oração. Igreja do Senhor, precisamos orar, precisamos estar atento, precisamos estar vigilante, porque os dias estão chegando e muitos estão desapercebidos, estão adormecidos, né? Não estão tendo mais nem força de buscar a presença do Senhor, buscar direcionamento de Deus, né? Estão tomando as próprias decisões sem consultar a Deus. E isso tem sido por isso que muitos têm perdido as guerras, as lutas, as batalhas espirituais. Pastor Edson. Aleluia, glória a Deus. Meus queridos, que lição maravilhosa, que tema tão sublime. E essa primeira lição, ela tem de caráter introdutório. Na verdade, no decorrer das lições, vai acontecer o aprofundamento de cada tópico, né, de cada tema da lição, de cada lição. E eu tenho certeza que é uma lição muito rica, uma revista maravilhosa. E, neste momento, só agradecer a sua participação, agradecer a sua audiência. Que Deus continue abençoando a tua casa, abençoando a tua família. Que nós possamos continuar firmes. O inimigo, ele luta contra a igreja, mas a igreja sempre prevalece, porque o dono da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Missionária Elane, quero desde já agradecer a sua participação no nosso programa, que Deus continue lhe abençoando. E nós, neste momento, estaremos orando, agradecendo ao Senhor. E desde já eu quero novamente externar a minha gratidão por sua audiência. Que Deus lhe abençoe poderosamente. Neste momento estaremos orando, agradecendo ao Senhor. Amado Deus, querido Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por esta lição tão maravilhosa. Te agradecemos, ó Deus, pelo fôlego de vida que nos concede. Pai querido, eu te apresento a cada vida, Senhor amado, a qual esteve ouvindo a tua palavra, esta lição preciosa. Assim, Deus amado, abençoa cada lar, abençoa cada família, que toda arma forjada por Satanás contra a igreja, contra a família, contra, Deus amado, os teus filhos e as tuas filhas, caiam por terra em nome de Jesus. Deus amado, e assim, Pai, continua abençoando, ó Deus amado, a nossa igreja. Abençoa, papai querido, Senhor, a Assembleia de Deus, missão, papai querido. Abençoa o nosso pastor presidente, pastor Sales Batista, toda a sua família. Abençoa todo o ministério, Deus amado, continua nos agraciando com a tua presença, e assim continua conosco, Pai, em nome de Jesus nós te pedimos, e por fé nós te agradecemos. Meus queridos, obrigado, tenha um ótimo final de semana, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus.